Então, pessoal, vamos continuar aqui nossa aula de ontem. Lembra que na aula de ontem eu falei que eu ia fazer alguns exercícios, tá, para finalizar o conteúdo. Então, vamos a eles aqui. Primeiro exercício 7. Já copiei ele aqui. Ele fala o seguinte: seja A uma matriz 3 por 2. Então, observa que ele já te deu a ordem dessa matriz. Então, ela tem 3 linhas, 2 colunas, tá? Em que A e J, lembra, A e J são os elementos dessa matriz. São dados por 2i mais 3j. Ou seja, como que o elemento A e J ele é formado? Ele é 2 vezes a sua posição na linha, tá? I, mais 3 vezes a sua posição na coluna da matriz. Então, ele vem e te pede: escreva a matriz AT, que seria a transposta. Então tá, antes da gente escrever a transposta, o que a gente precisa fazer primeiro? Escrever a matriz. Então, como a gente sabe, a nossa matriz ela tem 3 linhas e 2 colunas. Então, vamos colocar aqui: 3 linhas, 2 colunas. Tá? Coloquei errado aqui. 3 linhas, 2 colunas. Primeira, segunda, terceira linha. Primeira, segunda coluna. O que a gente tem? Aqui é o primeiro elemento, ele está na primeira linha, primeira coluna. De cá a gente tem o elemento na primeira linha, segunda coluna. Aqui, segunda linha, primeira coluna. Aqui, segunda linha, segunda coluna. Aqui, terceira linha, primeira coluna. De cá, terceira linha, segunda coluna. Tá? E o que ele te falou aqui dentro do problema? Que cada um desses elementos que está aqui, ó, o A e J, é dado por 2i mais 3j. Então, vamos colocar aqui, ó, um igual e vamos fazer o seguinte. Deixa eu copiar essa matriz aqui. Então, vamos ver o seguinte. Quem que é o A11? O A11, ele vai ser 2 vezes a sua posição na linha, mais 3 vezes a sua posição na coluna. Ou seja, ele vai ser 2 vezes 1 mais 3 vezes J. Opa, 1. O J é 1. Então, ó, quem que é o I? Ó, 2i mais 3j. Quem é o I? É 1. Quem é o J? Também é 1. Vamos fazer esse de cá. Esse de cá vai ser 2 vezes a sua posição na linha. É 1. Mais 3 vezes a sua posição na coluna. Agora, esse elemento está na segunda coluna. Perfeito? Aqui embaixo vai ser 2 vezes. Em que linha que ele está? Segunda. Mais 3 vezes a sua coluna. Qual é a coluna? Primeira. Perfeito? Gente, deixa eu copiar isso aqui. Então, de cá, o que a gente vai ter? 2 vezes a linha. Está na segunda. Em que coluna? Segunda também. Agora aqui. O que a gente vai ter? O elemento agora está na terceira linha, mas na primeira coluna. Tá? E do lado de cá, ele vai estar na terceira linha e na segunda coluna. Perfeito? Então, todos esses aqui são os valores que você tem para o seu elemento. Tá? Então, o que a gente pode fazer aqui agora? Então, deixa eu copiar a matriz. Então, vamos calcular. Ó. Deixa eu parar aqui. 2 vezes 1, 2. Mais 3, 5. Então, o primeiro elemento é 5. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. Então, aqui o elemento aqui vai dar 8. Perfeito? Então, o elemento da primeira linha, segunda coluna. 2 vezes 2, 4. Mais 3, 7. Então, aqui dá 7. 2 vezes 2, 4. Mais 3 vezes 2, 6. Então, aqui vai dar 10. Tranquilo? Aqui você vai ter 2 vezes 3, 6. Mais 3 vezes 1, 3. 9. E do lado de cá, 2 vezes 3, 6. Mais 3 vezes 2, também 6. Dá 12. Perfeito? Então, a nossa matriz A, aonde todos os elementos é dado por 2 vezes a posição que ele está na linha, mais 3 vezes a posição que ele está na coluna, é dado então por 5, 8, 7, 10, 9 e 12. Perfeito? Só que não foi isso que ele nos pediu. O que ele nos pediu? A sua transposta. Então, fazendo aqui, a gente tem aqui a transposta. Vamos começar pelo seguinte. A nossa matriz ela tem 3 linhas por 2 colunas. Perfeito. Então, aqui, o que vai ser a dimensão da transposta? Na transposta, o que a gente faz? Troca linha por coluna. Então, aqui o que a gente vai ter? Se aqui na matriz A, a linha é 3 e a coluna é 2, então na sua transposta a gente vai ter linhas 2
E em colunas, 3. A gente inverte. Então, essa matriz aqui, ela tem que ser uma matriz 2 por 3. Perfeito? Observa, é o contrário dessa. E o que é linha aqui vira coluna de cá. Então, a primeira linha de lá é 5 e 8. Então, aqui a primeira coluna vai ser 5 e 8. A segunda linha aqui é 7 e 10. Então, a segunda coluna aqui vai ser 7 e 10. A terceira linha aqui é 9 e 12. Então, a terceira coluna aqui vai ser 9 e 12. Perfeito? Então, esta daqui é a nossa transposta, tá? Lembrando novamente que a matriz A, ela foi calculada por base em uma lei, uma expressão que associa uma lei de K ao elemento da matriz. Então, a princípio, a gente não conhecia os valores da matriz, porém, o que a gente conhecia é a lei que dá a cada elemento. Tranquilo? O segundo que eu quero fazer aqui com vocês é o exercício 10 do livro, tudo bem? Então, esse exercício aqui é o seguinte, ó. Na matriz seguinte, estão representadas as quantidades de sorvetes de uma bola e 2 bolas comercializados no primeiro bimestre de um ano em uma sorveteria. Então, ele traz aqui uma matriz A que possui 4 elementos, tá? Então, vamos aqui, ó, vamos só saber, ó. Nessa matriz, ela representa as quantidades de sorvete de uma bola e 2 bolas comercializadas no primeiro bimestre de um ano. Então, deixa eu pegar aqui, para a gente só poder colocar. Ó. Temos uma matriz que nos mostra a quantidade de sorvetes de uma bola e 2 bolas comercializados no primeiro bimestre de um ano. Então tá, e aí ele nos forneceu a matriz. Só lembrando que aqui a gente está usando o colchete para representar a matriz, tá? Mas tanto faz, isso aí é indiferente. Então ela tem 2 por 2, tá? Então a gente tem 1.320 bolas aqui, 1.850 sorvetes de cá, 1.485 de cá, 2.040. Eu ainda não sei quem que é quem aqui, mas essas aqui são as quantidades de sorvete vendidas, tá? Então vamos continuar aqui a leitura para a gente poder ver. Aqui, ó. Cada elemento A e J, então cada um que está aqui dentro, vai representar o número de unidades de sorvete do tipo 1, ou do tipo I, do tipo I, aonde 1 representa uma bola e I representa 2 bolas. Então, olha o que a gente já tem, que os elementos que estão nas linhas vão representar o quê? Eles vão representar os tipos de sorvete, ou seja, aqui na primeira linha eu tenho sorvetes do tipo uma bola. Aqui na segunda linha eu tenho sorvetes do tipo segunda, 2 bolas. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó. As linhas representarão o número de sorvetes vendidos de acordo com a sua quantidade de bolas. Ou seja, na primeira linha, então, I igual a 1. Então, na primeira linha, temos os sorvetes de uma bola. Enquanto que no I igual a 2, segunda linha, temos os sorvetes de 2 bolas, tá? Então, quer dizer que aqui eu tenho 1.320 sorvetes de uma bola, 1.850 sorvetes de uma bola também, tá? 1.485 sorvetes de 2 bolas, 2.040 sorvetes de 2 bolas também. Mas agora o que falta descobrir é o que cada coluna representa. Então, vamos continuar aqui. Aí, ó, então, cada elemento A e J representa o número de unidades do sorvete do tipo I vendidas no mês J, onde J igual a 1 representa janeiro e J igual a 2 representa fevereiro. Então, vamos colocar aqui, ó, cada coluna representa um mês do bimestre, porque foi no primeiro bimestre de um ano, tá? Então, representa um mês do bimestre, ou seja, primeiro mês. Então, aqui ele está pegando, não vou nem colocar primeiro mês, porque eu não sei se é primeiro mês mesmo. Né? Ali está, janeiro e fevereiro, então não é, mas não precisava ser. Então, representa janeiro, IJ igual a 2,
representa fevereiro. Perfeito. Então, olha o que a gente tem. Ó. Então, o que a gente tem? Por exemplo, a quantidade de bolas vendidas. A quantidade de, vamos colocar aqui, né? Sorvetes, ó, vamos lá, de uma bola vendida em janeiro, seria quem então? Então a gente revisaria com A. Quem representa uma bola? Primeira linha. Quem representa o mês de janeiro? Primeira coluna. Então quem que é o elemento A11? 1320. Então foram vendidos 1320 sorvetes de uma bola no mês de janeiro. Foram vendidas 1.850 sorvetes de uma bola no mês de fevereiro. Foram vendidos 1.485 sorvetes de duas bolas no mês de janeiro. E foram vendidos 2.040 sorvetes de duas bolas no mês de fevereiro. Perfeito? Então, essas são as informações que a nossa matriz A traz para a gente. Então, vamos ver os exercícios. Tá? Então, ele pergunta, quantos sorvetes de duas bolas foram vendidos em janeiro? Tá, perfeito. Então, vamos colocar aqui, ó. Letra A, quantos sorvetes de duas bolas foram vendidos em janeiro ou fevereiro? Deixa eu ver aqui. Foi em janeiro. Em janeiro. Então tá. Em janeiro. Então, perfeito. Então vamos lá, gente. Vamos representar. Então, o A representa a quantidade de bolas que foram vendidas. De sorvetes que foram vendidos, desculpa. Ele quer, então, duas bolas. Então, está na segunda linha. E em janeiro está na primeira coluna. Então, vamos ver aqui. Ó, qual elemento está na segunda linha? Primeira coluna, 1.485. Então, foram vendidos 1.485 sorvetes de duas bolas em janeiro. Perfeito? Vamos para a letra B. Na letra B, o que a gente tem? Em fevereiro, quantos sorvetes de duas bolas foram vendidos a mais que os de uma bola? Interessante essa daqui já. Então, deixa eu pegar aqui para a gente poder escrever a questão aqui para ficar mais fácil. Então, em fevereiro, quantos sorvetes de duas bolas foram vendidos a mais que os de uma bola? Perfeito. Então, gente, a ideia aqui, para a gente poder resolver é... A primeira coisa, ele está falando em fevereiro. Tá? Então, somente em fevereiro. Eu sei que fevereiro é na segunda coluna. Perfeito? Então, ó, fevereiro... escrevendo errado, as quantidades de sorvetes vendidos em fevereiro estão representados na segunda coluna. Tá, se eu sei que está na segunda coluna, o que eu sei? O primeiro elemento da segunda coluna, que é o 1850, representa número de sorvetes de uma bola, perfeito? Enquanto que o A22, que é 2040, vai representar o número de sorvetes de duas bolas. O que ele quer? Ele quer a diferença, porque ó, quantos sorvetes de duas bolas foram vendidos? Olha isso aqui, ó, a mais. Então, a mais é o que passou, tá? Então, quantas bolas eu tenho, quantos sorvetes eu tenho a mais aqui em relação a esse? Ou seja, então, a resposta do nosso problema é eu fazer o A22 menos o A12. Perfeito? Ou seja, 2040 menos 1850. Perfeito? 1.190 sorvetes, tá? Então, foram vendidos 190 sorvetes a mais de duas bolas. Perfeito? Então, de novo, ó, 2040 representa o número de sorvetes de duas bolas, mas em que mês? Em fevereiro, porque olha aqui é 2. E 1850 representa o número de sorvetes de uma bola que foi vendido em fevereiro. Então, foram vendidos a mais 190 sorvetes. Perfeito? Vamos para a letra C. Na letra C, deixa eu colocar aqui em cima, vamos ver o que ele quer. Ele quer, se o sorvete de uma bola custa R$ 3,00 e o de duas bolas custa R$ 5,00,
Qual foi a arrecadação bruta da sorveteria no primeiro bimestre com a venda desses dois tipos de sorvete? Perfeito. Então, vamos colocar aqui a questão. Tá? Então, ó, vou só colocar de forma simplificada. Custo de um sorvete de uma bola. Então, tá. O custo do sorvete de uma bola são de R$3. Perfeito? Vamos colocar aqui agora o custo para o de duas bolas. Duas bolas, R$5. Perfeito? Ele quer a arrecadação bruta. Então, eu preciso verificar o que ele ganhou vendendo tudo. Tá, então tranquilo. Gente, vamos pegar aqui, ó. Como aqui ele mostra toda a quantia de sorvetes que foram vendidos, eu posso colocar ou pegar a quantidade de sorvetes de uma bola que foram vendidos, o total, e multiplicar por 3. Como ele quer no bimestre, tá? Então eu tenho que somar tanto em janeiro quanto em fevereiro. Tá? Então, por exemplo, para descobrir o total de sorvetes de uma bola vendido no primeiro bimestre, basta eu somar os elementos da primeira linha. Para eu descobrir o número total de sorvetes de duas bolas que foram vendidas no primeiro bimestre, basta eu somar a segunda coluna. Perfeito? Então, ó, vamos colocar aqui, ó, total de sorvetes de uma bola vendidos no primeiro bimestre. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A1 mais A2. Olha aqui, ó, a primeira linha ela tem que se repetir. E o que varia? As colunas, que são os meses, janeiro e fevereiro. Perfeito? Então, isso aqui vai dar, vamos pegar lá, 1.320 mais 1.850. Perfeito? Então, vai dar 2.170. Se eu não estiver errado, 0, 7, 11, vai 1, 3, na verdade. 3.170. Então, foram 3.170 sorvetes, não, foram, né? 3.170 sorvetes de uma bola vendidos no primeiro bimestre. Se vocês já quiserem calcular o custo aqui, basta então multiplicar essa quantidade por 3, porque cada uma foi vendido a R$3. Perfeito? Isso. Vamos colocar aqui custo? Não, vamos colocar a venda, né? Valor de venda, fica mais fácil. Valor de venda. Um sorvete, perfeito? Então, agora vamos pegar o total de sorvetes de duas bolas vendidos no primeiro bimestre. Então tá, então se é de duas bolas, então agora eu preciso somar os elementos da segunda coluna, perfeito? Na segunda linha, desculpa. Então, é o A21 mais o A22. Então, isso vai dar, só copiei aqui para facilitar, 1.435 mais 2.040. Perfeito? Então, 5 no final, eu vou fazer 5 mesmo? Isso. Então, 5 no final, 12 vai 1, 5... Opa, 5, fazer esse trem de trás para frente não dá muito certo, né? Então, 5, 12 vai 1, aí 0, 5 aqui, e aí 3 aqui. 3.525 sorvetes de duas bolas, perfeito? Agora a gente pode calcular o custo. Portanto, o valor total de venda foi de... Então, vamos colocar aqui venda como V, tá? Valor de venda. Então, vai ser sorvetes de uma bola vezes o valor de venda de cada um, R$3, mais quantidade de sorvetes de duas bolas, vezes o valor de venda de cada um, R$5. Tá? Agora, esse daqui eu vou fazer aqui pelo próprio aplicativo. Então, vai dar 27.135. Então, esse foi o valor total de venda. Vou colocar aqui, não portanto, assim, o valor. Agora que eu coloco portanto. Então, portanto, foram vendidos no primeiro bimestre o total em R$27.135. Perfeito? Então, esse foi a renda dessa sorveteria só com as vendas de sorvetes de uma e duas bolas. Perfeito? Aí. Então, para a gente finalizar essa aulinha aqui,
vai ter mais um exercício que eu quero fazer com vocês. Tá? Esse exercício é o exercício 15. Vamos a ele. Então, o exercício 15 ele fala o seguinte. Na tabela a seguir estão representadas as quantidades de proteínas, colesterol, cálcio e carboidrato encontrados em alguns tipos de queijos. Então, aqui ele traz uma tabela que mostra a cada 100 gramas, tá, de um tipo de queijo específico ingerido, quanto que você ingere de proteína, de colesterol, de cálcio e de carboidrato em peso, né? No caso, proteínas em gramas, no caso do colesterol e do cálcio em miligramas e no caso do carboidrato em gramas. Ou seja, como que eu poderia ler essa tabela? Ela quer dizer o seguinte, que se eu como 100 gramas de queijo mussarela, o que eu vou estar ingerindo a cada 100 gramas que eu coma? Eu vou ingerir 22,6 gramas de proteína, 80 miligramas de colesterol, 875 miligramas de cálcio e 3 gramas de carboidrato. Então, é isso que a tabela nos oferece. Como na matemática a gente está mais interessado nos valores numéricos, só me interessa a parte numérica. Então, essa tabela aqui ela poderia ser uma matriz com 3 linhas e 4 colunas. Então, eu poderia representar na matemática, esse daqui é o exercício, deixa-me ver, 15. Exercício 15, tá? Então, eu poderia representar na matemática isso aqui como uma matriz qualquer. Eu vou chamar de matriz Q, porque ele chama aqui na frente, tá? Então, matriz Q, tá? Ela vai ser, então, formada pelos elementos Q e J, tá? Com o I variando de 1 até 3 e o J variando de 1 até 4, porque ela tem 3 linhas, 4 colunas, tá? E aí ela poderia ser dada pelos seguintes elementos. Então, ela tem 3 linhas, 4 colunas. E aí, se eu pego os elementos aqui, deixa eu descer aqui, vamos colocar então aqui, 17.4, 62, 579, 3.2, 22.6, 80, 875, 3.0, 35.6, 106, 992 e 1.7, perfeito? Então, esses daqui são os dados da minha matriz. Então, são os dados a cada 100 gramas que eu consumo de um tipo de queijo que está em cada linha, tá? Então, é o tipo de proteína. Então, gente, ó, só para vocês terem uma ideia, tá? Se o I for igual a 1, a gente está na primeira linha. Então, que queijo que isso aqui representa? Representa o queijo Minas Frescal. Perfeito? Então, quando o I for 1, tá, eu estou nessa linha, todas essas unidades vão representar alguma proteína do queijo Minas Frescal. Agora, qual proteína que é? Depende da coluna. Na primeira coluna é a proteína, na segunda é o colesterol, na terceira é o cálcio e na quarta é o carboidrato. Perfeito? Assim sucessivamente, ó, se você ter o I igual a 2, o que isso aqui vai representar para você? Vai representar o queijo mussarela. Tá? E se você tiver o I igual a 3, o que isso aqui vai representar? Vai representar o queijo... Deixa eu só me ver que queijo que é aqui. Parmesão. Perfeito. Tranquilo? Então, queijo parmesão. E aí você tem as colunas. Então, quando o J for igual a 1, o que isso aqui representa? Representa as proteínas ingeridas a cada 100 gramas. Todas vão ser assim, a cada 100 gramas, tá? J igual a 2. Então, o que você vai ter? Colesterol ingerido a cada 100 gramas, tá? E por aí vai, perfeito? Não vou fazer os outros não, mas aí você tem J3 cálcio e J4 carboidrato, perfeito? Vamos às questões. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Letra A. O que ele me pede? Essa tabela é possível associar uma matriz Q e J, N por N. Aí ele pergunta, quais são os valores de M e N? Então, essa aqui é fácil, né? Quais os valores de M e N da matriz Q? Você já basicamente respondeu isso ali em cima para mim, tá? Por que a gente respondeu? O que a gente viu, na verdade? Que, gente, essa tabela ela tem 3 linhas e 4 colunas, perfeito? Então, você tem que o M é igual a 3 linhas
enquanto que o N é igual a 4 colunas. Perfeito? Pela própria dimensão que deu aqui, ou se você está lendo aqui, ó, 3 linhas, 4 colunas. Tá? Observa que ele quer associar a tabela à matriz. E lembra que na matriz a gente só carrega os valores numéricos. Mas esses valores numéricos vão ter representatividade. Por isso que eu falei aqui, ó, I igual a 1 representa o queijo Minas e por aí vai. Tranquilo? Então, ó, só para vocês terem uma ideia disso, ó, se você escreve assim, ó, que 2, 4, e você vem cá e fala 2, 4, segunda linha, quarta coluna, e isso dá 3, o que isso aqui está representando? Está representando a quantidade de carboidratos em gramas ingerida do queijo parmesão a cada 100 gramas consumidas. Perfeito? Então, essa é a ideia. Tudo bem? Mas então, essa é a resposta da letra A. Vamos para a letra B. Na letra B, ele me pede o seguinte. Obtenha os valores de Q 2, 3 e Q 3, 1. Bom, fácil também, né? Q 2, 3. Então, o elemento que está na segunda linha, terceira coluna. Então, segunda linha, terceira coluna, 875. Então, o que isso aqui representa? Representa a quantidade de cálcio em miligramas ingeridos do queijo mussarela a cada 100 gramas. Perfeito? E, por fim, ele quer o valor de Q. Deixa eu ver aqui no exercício. Q31. Então, Q31. Então, Q31 a gente vem na terceira linha, primeira coluna. Então, dá 35,6. Então, é a quantidade de proteínas ingeridas em gramas a cada 100 gramas de queijo parmesão ingeridos, já que aqui é 3. Perfeito? Então, esses são os valores. Vamos para a letra C. Na letra C. Na letra C, olha o que ele me pede. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Ó. Danilo consome semanalmente 2 porções de 500 gramas. Opa, semanalmente 2 porções de 500 gramas. Então, vamos lá. 2 porções de 500 gramas, nós temos no total quanto? 2, vamos fazer, né? 2 vezes 500, ou seja, 1.000 gramas. O que seria, né, na verdade, 1 quilo. Perfeito? Só que, mais interessante ainda é que 1.000 gramas, eu poderia pensar em 10 vezes 100 gramas. Por que eu vou pensar em 10 vezes 100 gramas? Porque a minha tabela, observa aqui, ó, ela deu que é por 100 gramas, perfeito? Ele não me deu a cada 1.000 gramas. Então, como ele me deu a cada 10 gramas, o que eu posso pensar? Que essas 1.000 é 10 vezes 100. Então, não interessa que queijo é que a gente fosse ingerir, mas se eu estou ingerindo 1 quilo desse queijo, então, se eu estou ingerindo 10 vezes 100 gramas, eu estou ingerindo 10 vezes alguma coisa do que está aqui. Então, há 10 vezes de proteína, 10 vezes de colesterol, por aí vai, tá? Então, aqui ele fala o seguinte. Então, ele vai consumir de mussarela. Então, 2 porções de 500 gramas de mussarela. Perfeito? Agora aqui não, ele especificou qual é o queijo. Então, ele ingere por semana 1 quilo de queijo mussarela. Aí ele vem substituindo por queijo Minas Frescal. Então, ele quer fazer uma substituição pelo queijo Minas Frescal. Aí ele pergunta, quantos miligramas a menos de colesterol ele terá ingerido ao fim de 1 ano? Então, ó, qual a diferença de colesterol entre os queijos ao fim de 1 ano? Aí ele aqui ainda te dá uma dica, né? Considere que o ano tem 52 semanas. Vamos só lembrar aqui que o colesterol ele está na segunda coluna, tá? Então, vou colocar aqui, ó, o colesterol está na segunda coluna, perfeito? Ou seja, é o J igual a 2, tá? Então, se a gente for pegar elementos, a gente tem que pegar elementos igual a J igual a 2. Então, vamos aqui, gente. Ele consome, então, você já sabe que ele consome 1 quilo de mussarela por semana.
Então, quantos quilos ele vai consumir em um ano? Perfeito? Então, vamos colocar aqui, ó. Ele consome 1000 gramas de mozzarella por semana. Logo, em um ano, ele consumirá, então vamos colocar o total. 52 semanas é o que tem em um ano. Então, eu vou fazer 52 vezes 1000. Perfeito? Vai dar 52.000 gramas, ou 52 quilos, né? Mas eu vou utilizar essa ideia que está aqui para calcular a quantidade de colesterol, tá? Então, esse 1000 que está aqui, ó, eu vou fazer que ele é 10 vezes 100 gramas. E aí, o que eu vou fazer? 52 vezes 10 dá 520. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês? Que só de mussarela ele consome 520 vezes 100 gramas do queijo. Então, preste atenção. Em um ano, ele consumirá 520 vezes o valor, tá, de 100 gramas do queijo. Perfeito? Então, isso aqui é o de mussarela. Já vamos, então, colocar aqui, assim, ele consumirá um total de... Vamos colocar aqui quantas gramas de colesterol. Então, vamos procurar lá na nossa tabela, tá, o queijo mussarela. Tá vendo que ele é para o I igual a 2? Então, eu quero I igual a 2 no J igual a 2. Então, é o E22, que é 80. Perfeito? Então, você vai fazer 520 vezes 80. Por quê, gente? A cada 100 gramas, você ingere 80 miligramas de colesterol. Então, ele ingere 520 vezes 80 miligramas, vou colocar aqui na frente, miligramas de colesterol. Perfeito? Então, multiplicando isso daqui, ó, vai dar 41.600 miligramas de colesterol. Perfeito? Se você quiser transformar para quilo ou para grama, você pode. Basta dividir por 1000, tá? Ou por 100. Então, por exemplo, para transformar para quilo, miligrama para quilo, basta dividir isso aqui por 1000. Ou seja, ele ingere 41,6, vamos colocar aqui, quilogramas de colesterol. Gente, é muito colesterol, mas muito. Beleza? Mas lembre-se que isso aqui é no ano, tá? No ano inteiro, tá? De mozzarella. Perfeito. Então tá. Agora vamos para a diferença, porque ele vai fazer uma substituição para o queijo Minas. Então, gente, basicamente esse raciocínio que eu fiz aqui, eu vou repetir ele. Só que eu vou repetir ele para... Aqui, ó. Ele consome 1000 gramas de... Vamos colocar aqui. Ele pretende consumir 1000 gramas de queijo Minas Frescal. Minas Frescal por semana. Então, logo em um ano, ele vai consumir, então, 52. Isso aqui permanece a mesma coisa. São 52 semanas vezes 1000 gramas de queijo Minas. Tanto aqui. O que vai mudar é que, para o queijo Minas Frescal, a cada 100 gramas, ele ingere quanto de colesterol? Então, vamos lá. O queijo Minas Frescal está na primeira linha, tá? Então, ele vai ingerir 65 miligramas. Então, aqui eu não vou multiplicar por 80, eu vou multiplicar por 65. Perfeito? Então, multiplicando aqui, vai dar 33.800 miligramas de colesterol para o queijo Minas Frescal. Tá? Se a gente dividir, então, vai dar 33,8 quilogramas de colesterol de queijo Minas Frescal. Perfeito? Tá, então você já tem o total de mussarela que ele ingeriu e de queijo Minas Frescal. Então agora basta fazer o que? A diferença. Portanto, a diferença de colesterol não ingerida, né? Porque esse aqui é menor, né? Será de... Então a gente pega aqui, ó. Vamos chamar isso aqui de para colesterol. Então vamos pegar aqui, ó, 41,6 menos 33,8. Isso daqui vai nos dar um total de 7,8
quilogramas de colesterol não ingeridos. Ou seja, gente, se ele fazer a troca simples do tipo de queijo, tá? Então se ele trocar o queijo mozzarella pelo queijo Minas Frescal, em um ano ele vai deixar de ingerir 7,8 quilos de colesterol, só com a troca dos queijos, beleza? Acho que tem uma letra D, vamos ver a letra D. Aí ele vem e fala, uma amostra de queijo parmesão apresenta mais ou menos que a metade de carboidratos presente em uma amostra da mesma massa de queijo frescal. Tá, então vamos só ver a quantidade de carboidratos que a gente tem em um queijo parmesão. Vou responder por aqui mesmo. Queijo parmesão de carboidratos, ele tem 1,7. Então ele tem 1,7 gramas, tá, de carboidrato no queijo parmesão. Enquanto que queijo frescal é 3,2. Ele pergunta se essa amostra apresenta mais ou menos que a metade. Metade, tá? Mais ou menos que a metade. A metade de 3,2 é 1,6. Perfeito? A metade de 3,2 é 1,6. E a quantidade de queijo parmesão é 1,7. Então, essa quantidade é a mais do que a metade dessa que está aqui. Perfeito? Em notação matemática, seria basicamente o que ele quer que você julgue se é verdade essa expressão aqui, ó, que 3, 4. Por que 3, 4? 3 é para, deixa eu pegar aqui, o queijo parmesão, perfeito? E o 4 é porque é a parte de carboidratos. Ele quer que você verifique se isso aqui é maior ou menor que a metade, tá, da quantidade de queijo Minas Frescal de carboidrato. Perfeito? Ele quer que você verifique que tipo de sinal que aparece aqui, se é menor ou se é maior. Vou até colocar aqui uma interrogação. Tá? Que tipo de sinal que aparece aqui? É maior ou menor? Porque olha aqui, a pergunta é, ó, se apresenta mais ou menos. Perfeito? Então tá. Então, para a gente poder só finalizar aqui, vamos pegar só as quantidades. Ó. Então, você vai ter 1,7 aqui. E do lado de cá, você vai ter 1 sobre 2, que multiplica 3,2. Aí, o que eu te falei? Isso daqui é 1,6. E o que o 1,7 é em relação a 1,6? Maior. Perfeito? Então, você tem que a quantidade de parmesão, 1,7 é maior que a metade de carboidrato ingerido no queijo Minas. Perfeito? Então, gente, esses eram os 4 exercícios que eu queria fazer sobre matrizes com vocês. Tudo bem? Até mais!